Os primeiros 15 dias do ano estão sendo marcados por chuvas intensas em quase todo o país. Em algumas regiões, os volumes já superaram a média esperada para o mês de janeiro. Marco Antônio Mendes já está aqui conosco. Marco, os temporais continuam. Você vem fazendo esse alerta aqui e Minas Gerais volta a sofrer. Pois é, Thaís, tem muita chuva pesada, volumosa caindo em Minas Gerais e em outras regiões do país também. E estão sendo, sim, registrados muitos transtornos por causa dessa chuva, desses temporais todos. E uma das cidades em que mais choveu nessas últimas 24 horas foi Divinópolis, em Minas Gerais. Caiu muita água, mais de 120 milímetros, é quase metade da chuva esperada para todo mês. Chuva que caiu principalmente na noite passada e aí não teve jeito. A cidade amanheceu com as ruas alagadas em vários bairros. Carros que estavam estacionados na rua foram tomados pela água e alguns inclusive ficaram boiando. E aí quando a chuva começou a baixar, o cenário era de destruição. Várias ruas ficaram com o asfalto completamente danificado. A Defesa Civil da cidade informou que não houve casos de feridos. E horas antes desse temporal, os moradores receberam alertas no celular sobre a previsão de tempo extremo. A gente sabe que janeiro é um dos meses mais chuvosos do ano e esse mapa mostra exatamente os locais em que mais choveu nesses primeiros 15 dias do ano. Áreas mais escuras indicam justamente os volumes maiores agora nesse comecinho de janeiro. Então o que dá para perceber é que essa chuva ela ficou mais concentrada mesmo do centro para o norte do país, especialmente Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, grande parte da Amazônia também. Agora, a chuva ficou devendo mesmo, foi na região sul, onde a gente vê aqui em um tom mais amarelo. Vamos ver então a medição de algumas capitais. A primeira barra aqui indica a chuva que caiu até agora, nesse comecinho de mês. Já a segunda barra indica a média histórica para todo o mês de janeiro. Então, em Brasília e em Vitória, por exemplo, nesses primeiros 15 dias do ano, a chuva veio até bem acima da média, né? Em Manaus, o que a gente vê é que a situação está dentro de uma certa normalidade, dentro do que está esperado. Agora veja, São Paulo e também em Porto Alegre ainda estão muito longe de poder bater essa média histórica. Em São Paulo, veja só, não chegou a 10% do que é esperado. Isso aqui liga o sinal total de alerta. Thaís, o que é importante a gente lembrar também, os meteorologistas da Notus indicam que esse comportamento de chuva mais volumosa no norte, seca no sul, já pode ser considerado uma característica do Laninha. E quando chove pouco no sul, os reservatórios dessa região, que são super importantes, também acende esse sinal. Agora, para São Paulo, alguma chance de mudança nisso? A gente tem boa notícia sim, a partir de amanhã então a gente começa a ver uma chuva chegando, tanto em São Paulo quanto também nos estados do centro-sul, para tentar dar uma aliviada, melhorada nesses índices, né? Os últimos dias foram marcados por céu mais nublado, nenhuma chuva em São Paulo, mas os ventos mudam de direção e trazem mais umidade a partir de amanhã. Essa umidade, com o calor de quase 30 graus que a gente vê aqui nesses próximos dias, pode então provocar temporais pelo menos até domingo. Aí, na sexta-feira, o que a gente vai ver é que essa chuva deve ser um pouco mais generalizada mesmo. Para amanhã, então, deve chover em todas as regiões do país. A chuva vem um pouquinho mais isolada e também em Passageira, em algumas regiões. No Nordeste, o tempo começa a melhorar ali na costa leste, aliviando também a chuva em Natal, João Pessoa, Recife. Aí, em algumas outras regiões, principalmente do Centro-Oeste, essas chuvas devem vir um pouco mais intensas mesmo. Previsão ali de praticamente que essas mesmas cidades que tiveram temporais nesses últimos dias ficam ainda em sinal de alerta. Em Goiânia e Palmas, o que a gente vai ver é que a quinta-feira fica bem nublada e temporais estão sendo previstos para tarde. Em Palmas, aliás, nem vai esquentar tanto assim, temperatura máxima chegando aqui apenas aos 25 graus de máxima, justamente por causa dessa condição. Já na cidade de São Luís, um dia chuvoso de manhã até a noite, e Florianópolis, um dia bem nublado e pode chover um pouco mais à tarde. Thaís. E para os próximos dias, até o final de semana, Marco, qual que é a tendência? A gente vai ver por muito tempo essa divisão entre seca e chuva?
Na verdade, a gente vai começar a ver já uma melhor distribuição, Thaís, nesses próximos dias, o que vai ser muito bom, né? A gente está vendo aí um verão com todo esse gás, então a gente vai continuar tendo um calor dentro de uma certa normalidade, esperado para esse mês, e uma chuva um pouquinho mais espalhada, que vai ser muito bom, né? Vamos ver aqui esse resuminho que a gente preparou aqui para que você possa entender como é que vai ser essa tendência para esses próximos dias. Gente, enquanto grande parte do sul está tendo um mês de janeiro com temperaturas um pouco dentro dessa normalidade para essa época do ano, isso não está acontecendo em regiões mais perto da fronteira da Argentina e também do Paraguai. Isso porque tem uma onda de calor que está atuando no oeste do Rio Grande do Sul, do Paraná e também no sul de Mato Grosso do Sul e também do interior de São Paulo, com temperaturas chegando aos 40 graus. Então, pelo menos até o comecinho da semana que vem, esse calorão se mantém em toda essa região. O que a gente vai ver, então, nesses próximos dias é que as chuvas elas vão começar a diminuir no nordeste do país. Essa chuva é de uma tendência de melhora para essa próxima região. Agora, no centro-sul, então, como eu falei antes, a previsão é de que as chuvas possam ir já retornando a partir dessa sexta-feira, se espalhando um pouco mais e a gente tentando ter, Thaís, uma possibilidade aí de melhora e distribuição de chuva, até para melhorar a questão dos reservatórios, o que é extremamente importante nessa época do ano, porque depois entra a seca, aí fica bem complicado. A chuva é bem-vinda, o que a gente fica preocupado é com o volume dela e os estragos que ela causa, né? Os temporais tão intensos, né? Obrigada, boa noite para você. Obrigada, uma boa noite para você.